No início dos anos 20, um grupo de comédia americano, o The Three Stooges, conhecidos no Brasil como Os Três Patetas, começaram a fazer muito sucesso por seus engraçadíssimos shows de curta-metragem. Marcados pela comédia pastelão e pela encenação, o trio esteve em atividade por quase 50 anos. Eles pararam somente em 1970. Nesse tempo, o grupo protagonizou 190 curtas somente pela Columbia Pictures e virou uma verdadeira febre que marcou gerações. Apesar de Moe, Larry e Curly serem a versão mais conhecida dos Três Patetas, nem sempre foi assim. Afinal, os Três Patetas já contou com a participação de 6 atores diferentes. Mas o que aconteceu com cada um deles? Confira hoje aqui no canal Estrada do Nerd. Mas antes, não se esqueça de deixar aquele like maroto e se inscrever no canal, ok? Então, bora pro vídeo. O primeiro pateta. Os Três Patetas surgiram graças às ambições artísticas de 2 jovens judeus nascidos no Brooklyn, em Nova York, Moses Harry Hertz e Samuel Hertz. Os dois foram estudantes de encanamento e eletricidade na Escola de Artes e Ofícios de Nova York. Mas o verdadeiro amor dos Hertz sempre foi o teatro. Em 1909, Moses conseguiu entrar para o mundo do cinema, sendo contratado como um garoto de recados para os atores da empresa produtora Vitagraph. Sua insistência para ser autorizado a atuar permitiu-lhe começar sua carreira de ator aparecendo em filmes comerciais, com grandes artistas da época do cinema mudo, como John Bunyan, Flora Finch, Earle Williams, Herbert Harrison e Walter Johnson. No mesmo ano, Moses conheceu um jovem chamado Charles Ernest Lee Nash. Este também tinha interesse em ser um comediante, e depois de fazer amizade com Hertz, procuraram trabalho em conjunto. 3 anos mais tarde, eles foram contratados para participar do ato de dança aquática de Annette Kellerman como dançarinos. Eles trabalharam nele durante todo o verão de 1912. No entanto, o ato terminou tragicamente por causa de um acidente fatal com um dos dançarinos. O segundo pateta. O irmão de Moses, Samuel, decidiu seguir seus passos e os dois juntos tentaram entrar para o show business, pelo menos como amadores. Os dois irmãos começaram a atuar não profissionalmente no teatro de vaudeville, tendo pseudônimos que fariam deles famosos. Moses foi renomeado como Moe e Samuel passou a ser chamado como Champ. Este último ganhou seu apelido por causa da sua mãe, que possuía um forte sotaque europeu e o chamava de Shrimp, na tentativa de chamá-lo de Sam. O terceiro pateta. Em 1922, quando Moe tinha 25 anos e Champ tinha 27, eles se encontraram por acaso com Ted Healy, a quem não viam há anos. Healy já tinha conseguido o que os irmãos Hertz queriam tanto: ser um comediante profissional. Naqueles dias, ele trabalhava em um teatro no Brooklyn, estrelando em um vaudeville. Como Ted tinha papéis vagos em seu número, ele propôs a Moe e Champ para participarem do seu ato. Os dois aceitaram e imediatamente fizeram um grande sucesso. Nessa época, as apresentações no palco eram as mesmas que surgiriam anos posteriores em seus futuros curtas-metragens, com a diferença que Healy era o líder do grupo no lugar de Moe. Neste ponto, os dois atores também criaram seus sobrenomes artísticos, substituindo o Hertz para Howard. Desde então, eles eram conhecidos como Shrimp e Moe Howard. Ainda nessa época, havia nascido o nome Stooges, algo como capachos, termo usado para designar o escada nas comédias, que seria traduzido como patetas no Brasil. Healy e seu Stooges trabalhariam juntos por mais de 10 anos. Em 1925, Moe, juntamente com Healy e seu irmão Shrimp, testemunhariam a chegada de um novo membro, outro rapaz judeu conhecido como Louis Feinberg, que levaria o nome artístico de Larry Fine. Larry era um violonista e comediante que se apresentara nos teatros vaudeville naquele mesmo ano após conhecer Healy, e acabou aceitando o convite para se tornar o terceiro pateta. Essa formação atuou em vários espetáculos como Uma Noite em Veneza, de 1929, Uma Noite na Espanha, de 1927,
e Noites Nova-Iorquinas em 1927 ou 28. Ted Healy e seus Patetas continuariam atuando juntos até 1927, quando Larry tinha deixado seu grupo para se casar, enquanto Moe resolveu se afastar para passar mais um tempo com sua esposa e a filha recém-nascida. O grupo apenas voltaria a se reunir novamente em 1929, quando estrearam a comédia Uma Noite em Veneza na Broadway. Em 1930, eles estrelaram seu primeiro filme de Hollywood, Soup to Nuts, lançado pela Fox Film Corporation. O filme não foi um sucesso com os críticos, mas a performance dos Patetas agradou muito a Fox, que ofereceu ao trio um contrato, mas sem Ted Healy. Isso enfureceu Healy, que disse aos executivos do estúdio que os estúdios eram seus funcionários e a oferta foi retirada. Os Howard e Fine souberam dessa oferta posteriormente e assim abandonaram Healy e formaram seu próprio grupo conhecido como Howard, Fine e Howard, que rapidamente alcançou um sucesso com uma grande turnê que fizeram no teatro. Healy tentou impedir a nova atuação dos Patetas com uma ação judicial, alegando que eles estavam usando seu material protegido por direitos autorais. Há relatos também que Healy até mesmo ameaçou bombardear os teatros onde o grupo se apresentavam, o que preocupava Champ, tanto que ele quase deixou de atuar, só continuou por causa do aumento salarial. Healy tentou salvar seu número ao contratar novos atores para substituí-los, mas eles eram inexperientes e não fizeram o mesmo sucesso que os seus predecessores. Em 1932, Healy finalmente chegou a um novo acordo com seus antigos Patetas, com Moe agora atuando como gerente de negócios. Healy também havia recebido uma oferta mais lucrativa e fez uma cláusula em seu contrato que lhe permitia deixar o grupo quando assim quisesse. Champ, por sua vez, estava farto de Healy e decidiu largar o grupo, encontrando trabalho quase imediatamente, atuando em filmes de comédias produzidos no Brooklyn. A chegada de Curly. Com a saída de Champ, Healy e seus dois Patetas restantes, Moe e Larry, precisavam de um substituto. Moe sugeriu seu irmão mais novo, Jeremy Lester Hurts. Healy não aprovou Jeremy, que tinha cabelos longos e um bigode, pois não a achava engraçado. Jeremy saiu e voltou alguns minutos depois com a cabeça raspada. Healy gostou dele e assim nascia Curly. Em 1933, a Metro-Goldwyn-Mayer, a MGM, assinou com Healy e seus Patetas um contrato de cinema. Eles estrelaram vários filmes de curtas-metragens, que eram em conjunto, individualmente ou em várias combinações de atores. O trio foi apresentado em uma série de curtas de comédia musical, começando com Necessary Rhymes. Children, I'll tell you the story of the woman in the shoe. Climb upon my knee. I don't mean you, sit back there. I mean you. Once upon a time, there was an old lady lived in the shoe, and she had a beautiful daughter. They didn't know what to do, and along came a handsome, gorgeous man. Ao todo, Healy, Moe e Larry Curly estrelaram 7 filmes de 1933 até 1934, além de mais um para a Universal em 1933. Um dos mais famosos filmes foi Dancing Lady, estrelado por Clark Gable e Joan Crawford. But I wouldn't let him. Oh, stop. Come in. Yeah, What do you want? I was wondering if y'all could tell me where I could find Mr. Gallagher. What you want Mr. Gallagher for? Well, I'd kind of like to talk to him about that selling power. Comes now. All right, fellas, come on. Let's get organized. Get organized. Right. What can we do for you? Well, what do you got? We got plenty. All right, let me have it. I'll need a little more room, though. You'll get it. All right, fellas, bring it up. Spread out. That's it, fellas. Sit down. Say, Curly, help the lady out, will you? Okay, boys, I get it. It's the brush off, huh? Em 1934, o contrato da equipe terminou com a MGM e os Patetas se separaram novamente de Healy. De acordo com a autobiografia de Moe, eles o abandonaram de uma vez por todas por causa do alcoolismo de Healy.
Sua versão final, com Healy, foi o filme da MGM, o Hollywood Party, em 1934. Healy foi um artista de grande sucesso e uma das maiores estrelas de sua época, sendo citado como uma influência formativa por Red Skelton, Milton Berle e Bob Hope. Como mentor dos jovens patetas, ele praticamente inventou o estilo de brincadeiras brutais que fez deles lendas. E se ao longo do caminho ele os tirou de sua parceria justa dos lucros, seu papel fundamental em sua história merece ser reconhecido. Dito isto, não há dúvidas que Healy foi um chefe terrível, abusivo, alcoólatra e difícil de lidar. Healy faleceu sob circunstâncias misteriosas em 1937. Os Três Patetas. Os anos de ouro, Moe, Larry e Curly. Em 1934, o trio, agora batizado de The Three Stooges, assinou com a Columbia Pictures por apenas algumas centenas de dólares por semana. Eles estrelaram 190 curtas-metragens nos anos 30, 40 e 50, tornando-se recordistas na categoria. A combinação de Moe Howard, Larry Fine e Curly Howard durou 12 anos. Estrelou 97 curtas e, na opinião da maioria dos fãs, foi a formação que produziu os melhores trabalhos do grupo, com roteiros mais fortes e situações mais hilariantes. Na autobiografia de Moe, ele disse que cada um recebeu 600 dólares por semana em um contrato de 1 ano. Eles teriam recebido cerca de 1.000 dólares para o seu primeiro filme realizado na Columbia Pictures, no filme Woman Haters, de 1934. Em seguida, assinaram um contrato de longo prazo de 7.500 dólares por filme, que hoje seria mais ou menos 134 mil dólares. Isso seria dividido entre o trio. Del Lord dirigiu mais de 3 dezenas de curtas dos Três Patetas. Woman Haters, de 1934, o primeiro curta do grupo lançado pela Columbia Pictures, mostra os personagens com suas características ainda não totalmente definidas. For you, my life, my love, my all. On my knees I fall, my life, my love, my all. Não era uma comédia no sentido clássico dos Três Patetas, mas sim uma farsa romântica. Na época, a Columbia estava produzindo uma série de musicais, com diálogos sendo todos em versos, e os Patetas foram recrutados para apoiar a comediante Marjorie White. Somente depois dessa comédia que os Patetas se estabeleceram como as estrelas principais dos seus curtas. O segundo filme, Punch Drunks, de 1934, já mostrava o trio atuando de forma clássica, embora agindo separados no início, sendo o único curta-metragem escrito inteiramente pelos próprios Três Patetas. Get over there and wait on those customers. Yes, sir. That stuff. Oh, you're the... You can't do that. Seu próximo curta, Man in Black, também de 34, seria uma paródia do drama hospitalar contemporâneo Man in White, e também foi o primeiro e único filme do grupo a ser nomeado para um Oscar, na categoria de melhor curta-metragem de comédia. Calling Dr. Howard. Dr. Fine. Dr. Howard. Calling Dr. Howard. Hey, Colonel, did you call me? Dr. Howard. Dr. Fine. Dr. Howard. Em seu primeiro ano na Columbia, os Três Patetas tornaram-se muito populares. Percebendo isso, o presidente da Columbia Pictures, Harry Cohn, utilizou os Três Patetas como alavanca para o sucesso dos seus filmes no cinema. Cohn também fez com que os Três Patetas não soubessem sobre a sua própria popularidade.
Durante 23 anos na Columbia, os Patetas não foram completamente cientes do seu sucesso no cinema. Os seus contratos com o estúdio incluíam uma cláusula que os obrigava a renová-los anualmente. E Cohn diria aos rapazes que seus filmes estavam em declínio, fazendo-os pensar que seus dias estavam contados. Assim, eles atuavam cruelmente todos os anos, com Cohn renovando seu contrato na última hora. Este engano manteve os Três Patetas inseguros de seu verdadeiro valor, resultando em eles nunca pedirem um contrato melhor, sem uma opção anual. As táticas de Cohn funcionaram durante todos os anos em que os Patetas estiveram na Columbia Pictures. A equipe nunca pediu um aumento de salário, nem nunca lhes foi dado um. Depois que terminou sua temporada de curtas em dezembro de 1957, Moe finalmente descobriu as táticas desleais de Cohn e percebeu quantos milhões poderiam ter ganho com os curtas, juntamente com seus companheiros. Com isso, os Três Patetas foram obrigados a liberar até 8 curtas por ano dentro de um período de 40 semanas. Durante as 12 semanas restantes, eles estavam livres para procurar outro emprego, tempo que era gasto com suas famílias ou passeando pelo país para promover o seu show ao vivo. Os filmes dos Três Patetas, produzidos entre 1935 e 1941, mostraram o grupo no auge do sucesso. De acordo com os historiadores de cinema, quase todos os filmes produzidos se tornaram um clássico por direito próprio. Hoi Polloi, de 1935, uma adaptação de Pygmalion, mostrava um professor fazendo uma aposta em que ele poderia transformar o trio em cavalheiros refinados. Now, in order to become good dancers, you must follow me closely and do exactly as I do. 1, 2, 3, dip. 1, 2, 3, dip. 1, 2, 3, dip. A trama funcionou tão bem que seria reutilizada 2 vezes em Half Hits em 1947 e Pies and the Guys em 1958. Three Little Beers, de 1935, caracterizou o trio empregado em uma cervejaria, que em seguida cometeriam loucuras em um campo de golfe local para ganharem prêmios em dinheiro. Hey, you 4! 5, 6, 7! sold to the man with the spittoon haircut. What's the matter? Here goes one. How do you like that? Come on! Disorder in the Court, de 1936, apresenta os três como testemunhas estrelas em um julgamento por assassinato. Take off your hat. Now raise your right hand. Now place your left hand here. Take off your hat. Raise your right hand. Now put your left hand here. Will you please take off your hat? Raise your right hand. Will you get rid of that hat? Raise your right hand. Raise your right hand. Do you solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth? Violet is the Word for Curly, de 1938, foi um curta que caracterizou o interlúdio musical Swing the Alphabet. B-A-Bay, B-E-B, B-I, Bicky, Bye, B-O-Bo, Bicky, Bye, Bo, B-U-Boo, Bicky, Bye, Bo, Boo. D-A-Day, D-E-D, D-I, Dicky-Di, D-O-Do, Dicky-Di-Do, D-U-Do, Dicky-Di-Do-Do. Em A Plumbing We Will Go, de 1940, é uma das maiores comédias do grupo. Os Patetas são encanadores que quase destroem uma mansão de uma socialite. Hey, on your toes, man. Not my toes. What do you know about plumbing? Nothing. That's fine. Give me a hand. A simple job for simple people. This ain't a house, it's a sieve. Why, you lame brain, you. Esses que eu mencionei
e outros grandes episódios do grupo foram os que mais fizeram sucesso entre 1935 e 1941. E com o início da Segunda Guerra Mundial, os Três Patetas lançaram alguns episódios que satirizaram o aumento do poder do eixo, como o curta You Nazi Spy, de 1940, e sua sequência I Never Heal Again, de 1941. On second thought, throw him to the lions. But we have no lions. How about the tigers or the cubs? Why have we no lions? Because there's no bones in ice cream. Well, how can I throw anyone to the lions when we have no lions? Oh, don't worry, little fella. Long claws that scratch like this. And long white teeth that bite like that. You know, Moe, Larry e o diretor Julius White consideraram o You Nazi Spy, de 1940, como o melhor filme de suas carreiras. Neste curta-metragem de 18 minutos, Moe interpreta Moe Hellstone, um personagem parecido com Adolf Hitler, satirizando os nazistas em uma época em que a América ainda mantinha sua política de neutralidade. Curly interpretou uma espécie de Hermann Göring repleto de medalhas, e Larry fez o papel de um embaixador ao estilo de Ribbentrop. You Nazi Spy foi o primeiro filme de Hollywood que satirizou Hitler, sendo lançado em janeiro de 1940, 9 meses antes do grande ditador de Charlie Chaplin. Consta que este filme levou os Patetas a serem colocados então na lista negra de Adolf Hitler, por causa da sua posição antinazista. Chaplin, juntamente com Jack Benny, também estariam nesta lista devido à sua postura antinazista nos filmes. Outros filmes em tempos de guerra tiveram seus momentos, como The Stooge Chukonga, considerado o episódio mais violento dos Três Patetas. this is your fault. No, wait a minute. All right, why can't a chicken lay a loaf of bread? She ain't got the crust. You win. Gimme. Oh. Get out of here and take that radio with you. Get busy. No, permanent. No entanto, os filmes de guerra são dedicadamente fora do padrão. No Dog Boys, de 44, é muitas vezes considerado o melhor desses curtas. Okay, boys, get ready for the next one. Why, I'll give you what? the meanest look. Why, you... Come on, now break it up. You stay out of Cut out. A era da Segunda Guerra Mundial também trouxe um aumento de custos da produção, o que resultou em um número reduzido de gags elaboradas em sequências ao ar livre. Com isso, a qualidade dos filmes, em particular aqueles dirigidos por Lord, começaram a cair depois de 1942. Em 1935, a Columbia Pictures propôs estrelar seu próprio longa-metragem, mas Moe rejeitou a ideia dizendo que é um trabalho duro inventar, reescrever ou roubar cenas para as nossas comédias de 2 rolos para a Columbia Pictures, sem ter que fazer pelo menos 7 rolos. Então, preferimos fazer filmes curtos, fora do material necessário, e também nós não saberíamos se seria engraçado bastante para estrelar um longa. A comédia dos Três Patetas seria muito simples. Todos eles eram estúpidos, mas alguns seriam mais que os outros. Moe, com seu cabelo tigela, era o líder carrancudo e ameaçador, invariavelmente instigado a supervisionar qualquer coisa que os outros patetas viessem a fazer. Curly,
O careca gordinho era o homem criança totalmente louco e receptor da maioria dos abusos de Moe. Larry, com seu cabelo calvo e espetado, muitas vezes subestimado, era a ponte mais importante entre o valentão autoritário do Moe e o palhaço de Curly. Era o intermediário atrapalhado que completava o trio. Curly era de longe o membro mais popular da equipe. Seu jeito infantil e sua comédia fizeram dele um sucesso de público. Porém, sua saúde vinha se deteriorando. Durante anos, Curly suportava golpes constantes na cabeça, a maioria dos quais, de acordo com Moe, eram tão reais como pareciam, provocando uma série de pequenas hemorragias cerebrais. Além disso, o fato de Curly raspar sua cabeça para atuar o levou a se sentir um pouco atraente para as mulheres. Para mascarar suas inseguranças, Curly começou a comer e beber excessivamente, estando bêbado algumas vezes quando os Patetas se apresentavam ao vivo. Seu peso aumentou na década de 40 e sua pressão estava perigosamente alta. O estilo de vida selvagem e o alcoolismo deixaram Curly muito debilitado em 1945. Ele também entrou em um desastroso terceiro casamento em outubro de 1945, levando a uma separação em janeiro de 1946 e ao divórcio em junho de 1946. Essa união prejudicou ainda mais a sua saúde, que já estava frágil. Curly estava mais fraco que o normal. Os Patetas tinham 2 meses para descansar antes de voltarem a gravar para a Columbia no final de janeiro de 1946. Mas a condição de Curly era irreversível. Não querendo interromper a produção da rentável série, o presidente da Columbia Pictures, Harry Cohn, não permitiu que o comediante tivesse um tempo adequado para a recuperação. Os Patetas tinham 24 dias de trabalho nos próximos 3 meses, mas 8 semanas de folga não poderiam ajudar na situação. Nos últimos 12 curtas em que aparece, Curly estava gravemente doente, lutando para atuar nas cenas mais básicas. Com poucas exceções, esses curtas foram considerados os piores de sua brilhante carreira iniciada em 1932, sendo muito irregulares e sem a mesma energia de antes. A Columbia, então, para reparar o trabalho prejudicado pelo alcoolismo de Curly, começou a realizar remakes ou segundas ou até mesmo terceiras versões de curtas anteriores, utilizando as mesmas cenas ou cenários utilizados anteriormente. Os diretores da equipe, na maioria das vezes Del Lord ou Edward Banks, tentaram disfarçar o terrível estado de Curly, usando imagens antigas e colocando mais ênfase em Moe e Larry. Por sua vez, os outros 2 Patetas assumiram voluntariamente a responsabilidade extra, esperando que Curly se recuperasse o suficiente para retornar ao seu papel. Os resultados desse esforço combinado foram melhores do que se poderia esperar, apesar da fraqueza de Curly e de sua aparência devastada. Durante as filmagens de Ralph Hits Holiday em 6 de maio de 1946, Curly sofreu um derrame cerebral e o filme foi terminado sem ele. Curly já havia terminado de filmá-lo quase todo, ficando somente uma luta com bolos para terminar. Moe narrou em sua autobiografia que o diretor Julius Wright chamou Curly, mas este não respondia. Então foi quando Moe buscou seu irmão de série e o encontrou chorando sentado em sua cabeça caída sobre seu ombro, incapaz de falar. Moe soube de imediato que seu irmão havia sofrido um ataque, e assim Curly foi rapidamente levado ao hospital na Califórnia. A filmagem terminou com um final improvisado, ocultando a gravidade da doença para o resto do elenco. You petty larceny stooge. What are you trying to do, ruin us? Give me that pie. I'll get over there and sit down before I crown you. Go on. And you know, my dear. Brain imbecile, you trying to ruin us too? Let's call it truce. Hold on now. Come on, you started this. Your drink, madam. Pardon me, madam. A saúde de Curly exigiu uma reforma temporária do trio, enquanto os Patetas esperavam por uma recuperação completa. Curly nunca mais estrelou um filme novamente. Ele ainda conseguiu fazer uma pequena aparição no terceiro curta depois do retorno de seu irmão Champ, em Hold That Lion, de 1947. Foi o único filme que continha todos os 4 Patetas originais, os 3 irmãos Howard e Larry. No, I think it's just a spaniel.
That's not him. Segundo Julius Wright, isso ocorreu porque um dia Curly tinha visitado o set de filmagens e o diretor achou melhor incluí-lo no elenco por diversão. A pequena aparição de Curly também foi reaproveitada no remake Beauty and the Beast em 1953. Em 1948, Curly também tinha filmado uma breve cena no episódio Malice in the Palace, em 1949, como cozinheiro do restaurante, porém ela não foi usada. A cópia do script de Julius Wright continha o diálogo para esta cena desaparecida. Posteriormente, Larry desempenhou o papel do cozinheiro na cópia final. A cruel insensibilidade de Harry Cohn, agravada pela estupidez com o tratamento de Curly, lhe custou um dos bens mais valiosos do estúdio. Naturalmente, Cohn não via as coisas dessa maneira. Sua opinião sobre os Três Patetas, mesmo com o trio lhe enchendo de dinheiro, era que eles eram efetivamente intercambiáveis e que praticamente qualquer artista cômico que parecia engraçado poderia substituir o Curly. Nisso, ele estava tão equivocado como muitos observadores teriam sido desde então. A combinação clássica Moe, Larry e Curly era única, e se para Cohn não era aparente que a substituição de Curly implicaria ao longo dos anos intermináveis adição para um novo terceiro pateta, para Moe e Larry, uma coisa estava clara: eles jamais iriam encontrar alguém à altura de Curly. O retorno de Shrimp. Com a saída de Curly Howard, a carreira de longa data do trio ficou em perigo. Moe Howard e Larry Fine pensaram inicialmente que seria impossível substituí-lo. Os patetas restantes foram forçados a encontrarem um substituto ou então se aposentarem. Mas então Moe se lembrou do seu irmão Champ Howard e recorreu ao talento do ex-pateta, apresentando a ideia imediatamente à Columbia Pictures. O estúdio não aprovou a mudança porque Shrimp não possuía a mesma vitalidade de Curly e sua aparência era semelhante à de Moe, podendo assim criar uma confusão entre os cinéfilos. Mas com a insistência de Moe, o estúdio finalmente concordou em assumir Shrimp como o terceiro pateta. Shrimp, no entanto, também estava hesitante em voltar a participar do grupo de comédia. Em primeiro lugar, porque já havia conseguido uma carreira solo bem sucedida até a doença inoportuna de Curly, e estava relutante em sacrificar tudo que conquistou por conta própria para ser reagrupado em uma equipe que ele mesmo tinha dispensado 14 anos antes. Em segundo lugar, porque Shrimp tinha agora mais de 50 anos. Era um homem de família dedicado e não gostou da programação de longas viagens ou do horário árduo dos patetas para suas apresentações ao vivo. Em terceiro lugar, havia uma perspectiva de que Shrimp vivesse para sempre na sombra de Curly, uma preocupação muito real, embora fosse uma ironia do destino, já que Curly teria originalmente substituído e amplamente superado ele. E como Shrimp já atuava nos filmes da Columbia e estava sob contrato do estúdio, Harry Cohn começou a exercer uma influência sobre ele. Cohn esperava que Shrimp tivesse um corte de 50% do seu salário, por ter renunciado à sua independência duramente conquistada. No final, foi a lealdade de Shrimp com seu irmão Moe e o velho amigo Larry que o persuadiram de voltar a fazer parte do trio. Ele sabia que se não tivesse aceitado a proposta, as carreiras de Moe e Larry estariam acabadas. Relutantemente, Shrimp assinou o contrato, mas com a condição de que seu rejuntamento fosse realmente temporário e que ele pudesse deixar novamente o grupo uma vez que Curly estivesse recuperado. Infelizmente, a condição de Curly piorou e ele faleceu em 18 de janeiro de 1952. E com a piora na saúde de Curly, ficou evidente que o rejuntamento de Shrimp seria permanente, como de fato foi. Shrimp estrelou 77 curtas com os Patetas e mais um longa-metragem intitulado Gold Riders, de 1951. Into Red Mesa. I expect a bunch of hijackers to try and take it away from me. They're crazy. They'll never get it away from you. That's right, because I won't have it. He won't have it. Clever? No, but you will. We will. What?
Embora seu personagem também fosse bastante estúpido e atrapalhado, Shrimp não interpretava um tipo tão infantil como Curly, e suas comédias eram mais adultas. Durante este período, Moe, Larry e Shrimp fizeram um piloto para um programa de televisão da ABC chamado Jerks of All Trades, em 1949. Aparentemente, seria um sitcom semanal na premissa de que os patetas tentariam um trabalho ou um negócio diferente a cada semana, na esperança de que, eventualmente, uma de suas tentativas seria bem sucedida. Tudo o que eles tentariam acabaria sendo um fiasco, o que seria uma fonte de comédia. O piloto levou um único dia para ser filmado e nunca foi ao ar. Bibi Kahane, vice-presidente de assuntos comerciais da Columbia Pictures, impediu que o programa fosse transmitido. Kahane advertiu os três patetas, e uma cláusula do seu complexo contrato o restringiam de se apresentarem em séries de TV que pudesse competir com suas comédias de curta-metragens do cinema. A Columbia ameaçou cancelar o contrato dos comediantes e levá-los ao tribunal se tentassem vender a série. Para evitar um aborrecimento legal, o piloto foi arquivado e o projeto abandonado. O piloto de Jerks of All Trades está agora em domínio público e amplamente disponível. É só pesquisar na internet que você acha este piloto para assistir. You over there, take those pots off that chair. That's a genuine Duncan Fife. Duncan Fife, eh? I'll take them off. Don't worry about it. What's the matter? That Duncan should be careful where he leaves his fife. I would like to introduce my two assistants. This is Monsieur Shemp. When it comes to blending colors, he's a mix master. He is? Yeah, sometimes we stand him in the bowl and bake a cake with him. Charmed, I'm sure. Come on, get out of here. Oh, and this is Monsieur Larry, master paper hanger. Everywhere he's recognized as a great paper hanger. Oh, really? Oh, yes. Everywhere I go, they say this guy should hang. Charm. O retorno de Shemp melhorou a qualidade dos filmes, já que os últimos com Curly foram prejudicados por sua performance lenta. Episódios como Out West, de 47, Scary Heads of the Round Table, de 48 e Punch com Punchers, de 50, provaram que ainda havia vida para a comédia após a saída de Curly, e que Shrimp poderia facilmente substituí-lo. Isso deve, em grande parte, à presença de um novo diretor, Edward Bernays, que se juntou à equipe em 1945, quando Curly estava começando a enfraquecer. Bendis sentiu que as rotinas e tramas que funcionavam bem com Curly não se encaixavam na persona de Shrimp, e permitiu que o comediante pudesse desenvolver sua própria caracterização como pateta. Julius White, entretanto, persistiu em empregar o estilo de comédia que reinava durante a era Curly. White iria forçar Shemp e Moe a executarem atuações semelhantes às originais por Curly, resultando no que pareceria ser uma imitação sem brilho. Havia-se criado o Curly vs Shemp, debate que ofuscou o grupo depois da saída de Curly. Os patetas perderam um pouco do seu sucesso para as crianças depois que Curly se aposentou, mas alguns filmes excelentes foram estrelados por Shemp, um talentoso comediante, grande improvisador e gênio da comédia. Muitas vezes, Shrimp se apresentou melhor quando foi autorizado a improvisar-se por conta própria. Ao contrário da era Curly, os filmes da era Shrimp contrastaram acentuadamente devido aos estilos individuais de direção de Bendis e Wright. De 1947 a 1952, Bendis atingiu uma série de sucessos. 2 dos melhores episódios do seriado foram dirigidos por Bendis: Bradley's Groom, de 47, Whodunit It, de 1949. White também contribuiu com alguns episódios. Hey, any luck? I've got one phone number and one nickel left. Oh, you clumsy ox, you. Where'd that go? It went down here someplace. Let's find it. Buck open the head. Out, all right. Here, take this receiver. I got it. Oh, but look at what I got here.
What is that? One of those. Yeah, wait a minute. It leads around under my arm. Come on. Oh, Easy. all right. Easy. All right. Now, wait a minute. Can you dial from there? No, can you? Yeah. Oh. Wait a minute. If I come around like this one. Em 1953, o grupo também filmou alguns curtas em efeitos 3D, como Pardon My Backfire e Spooks, que foram apresentados com grande publicidade. Hello. Outro benefício da era Shrimp foi que Larry permaneceu mais tempo na tela. Durante a maior parte da era Curly, Larry foi relegado a um papel menor, sendo chamado apenas para quebrar uma briga em potencial entre Moe e Curly. No momento em que Shrimp se juntou aos Patetas, Larry teve sua participação aumentada igualmente, tornando-se foco em vários episódios, especialmente em Fooling Around de 49 e He Cooked Is Goosey de 1952. Os anos de Shrimp também marcaram um acontecimento importante: a primeira aparição dos Três Patetas em programas de televisão. Em 1948, eles estrelaram o popular The Chaco Star Theater de Milton Berle e The Murray Amsterdam Show de Murray Amsterdam. Em 1952, entretanto, os Patetas perderam alguns funcionários chaves na Columbia Pictures. O estúdio decidiu reduzir os custos de produção e também a distribuição de curtas, resultando no produtor Ruth McCulley sendo dispensado, e com isso o diretor Edward Bernays pediu demissão por lealdade a ele. Bernays também estava adiando sua renúncia por um tempo, já que ele e Julius White estavam frequentemente em desacordo. O roteirista Elwood Ullman seguiu o exemplo, deixando apenas Wright para produzir e dirigir as comédias restantes da Columbia. Não muito tempo depois, a qualidade de produção dos filmes diminuiu acentuadamente, com Wright agora assumindo o controle total sobre o seriado. A produção ficou significativamente mais rápida, com os antigos horários de filmagem de 4 dias agora apertados em 2 ou 3 dias. Em outra medida, devido à redução de custos, Wright coletou filmes antigos e os combinou com novos, definindo-os num enredo ligeiramente diferente, muitas vezes com os mesmos atores nos mesmos trajes. Wright foi inicialmente muito sutil ao reciclar antigas filmagens. Ele reutilizava apenas uma única sequência de filmes antigos, editando tão habilmente que não era fácil de detectar. Os episódios mais atrasados eram os mais baratos e a reciclagem foi mais óbvia, com 75% consistindo em metragem velha. Porém, Wright passou a confiar tanto no material mais antigo que ele percebeu que poderia filmar os novos episódios em um único dia. Além disso, qualquer nova filmagem que vinculava material mais antigo acabava interferindo em relação à equipe, em grande parte pela direção de Wright e de como ele queria a atuação dos atores. Shrimp, em particular, não gostava de trabalhar com Wright depois de 1952. De 1953 a 1956, apenas 7 dos 31 curtas-metragens seguintes eram originais. Todos os outros foram remakes, com cerca de 50 a 75% das cenas reutilizadas de filmes mais antigos. Isso afetou negativamente a popularidade do grupo, que começou a entrar em declínio nos últimos anos desta fase. O trio também perdeu uma quantidade expressiva de telespectadores devido em parte ao surgimento da televisão. 3 anos após a morte de Curly, Shrimp faleceu após sofrer um ataque cardíaco fulminante, aos 60 anos de idade, em 22 de novembro de 1955. Moe ficou bastante abatido com a notícia e pensou até mesmo em encerrar o grupo definitivamente. Contudo, foi encorajado por sua esposa Ellen e por Larry para que continuassem seguindo com sua vida e carreira. Por outro lado, Harry Cohn, presidente da Columbia Pictures, os lembrou que eles ainda estavam presos ao estúdio devido ao seu contrato e que ainda faltavam mais 4 filmes com Shrimp. Com isso, acabou-se criando situações grotescas com cenas antigas de Shrimp.
sendo combinadas com novas imagens do seu dublê, o Joey Palma, filmado por trás ou com o rosto oculto, para assim completarem os 4 últimos curtas do contrato de Shrimp. Com a morte de Shrimp, surgiram muitas dúvidas sobre a continuidade dos Patetas ficar no ar. O produtor Cohn e o diretor Julius White desejavam que a substituição de Shrimp por Palma durasse indefinitivamente, o que foi recusado por Larry e também pelo um abalado Moe, acreditando que com isso os dias e a própria reputação dos Patetas estariam arrasadas. Em contrapartida, Moe sugeriu não colocar um substituto para Shrimp, transformando os 3 Patetas em 2 Patetas com ele e Larry. Mas tudo isso fora recusado. Então, a Columbia Pictures decidiu contratar um novo comediante. Quando Moe e Larry retornaram para uma nova temporada de curtas, a Columbia tinha designado o comediante Joey Besser para substituir Shrimp como o 3º Pateta. De acordo com sua autobiografia, o Joey Besser contou que a primeira coisa que fez quando encontrou-se com Moe foi ter dado a condolências pela morte de Shrimp, de quem Besser era amigo. Joey Besser substituiu Shrimp Howard em 1956, estrelando 16 curtas. Besser tinha sido protagonista em suas próprias comédias de curta-metragem para a Columbia Pictures desde 1949 e aparecido em papéis secundários em uma variedade de filmes, conseguindo com isso tornar-se muito conhecido e ser escolhido para ser chamado para o grupo. Joey já tinha atuado inclusive com Shrimp no filme Africa Screams de 49. Ele renegociou com sucesso seu contrato e recebeu o mesmo salário que ganhava com os longa-metragens, que era mais do que os outros 3 Patetas ganhavam. Porém, Joey, desconfiado do que tinha acontecido com Curly Howard, tinha uma cláusula em seu contrato proibindo especificamente que ele fosse atingido muito forte, embora esta restrição fosse posteriormente revogada. Pelo tempo em que Besser se juntou ao grupo, os Patetas eram geralmente considerados sombras do que eram. Joey não conseguiu alcançar o mesmo sucesso que Shrimp e Curly. Apesar da grande carreira cinematográfica e do palco de Besser, as participações dele como Pateta muitas vezes foram marcadas como as mais fracas da equipe. Besser era um comediante talentoso, mas sua atuação não se incorporava com o tipo de humor dos Patetas. Ele encarnava um tipo meio efeminado, uma espécie de adulto com mentalidade de bebê. Além disso, Moe Howard e Larry Fine estavam ficando mais velhos e não poderiam realizar cenas com quedas ou comédia física. Apesar disso, os episódios com Besser tiveram alguns momentos cômicos, como os remakes de Pies and Guys de 58, Guns a Pumping de 57, Rusty Romeos de 57 também e Triple Crossed de 59. Eles se assemelhavam aos antigos episódios do seriado. E a Mary Mix Up de 57, também bem divertido, enquanto o musical Sweet and Hot de 58 merecia algum crédito por se afastar da normalidade. Joey também ganha alguns pontos positivos por seu personagem nunca tentar imitar Curly ou Shrimp. Ele sempre desenvolveu seu próprio estilo. Prova disso são suas frases famosas como "Isso dói", "Não tão rápido" ou "Você tá louco?". Joey também reagia aos abusos de Moe e foi um dos poucos a tomar castigos contra seu líder mal-humorado. Besser também tinha sugerido que Moe e Larry penteassem seus cabelos para trás para dar-lhes uma aparência mais cavalheiresca. Tanto Moe quanto Julius White aprovaram a ideia, mas usaram com moderação para combinar com as filmagens antigas em filmes que foram remakes. Porém, o inevitável aconteceu. O formato dos curtas-metragens tornou-se impraticável com o passar dos anos, em parte devido ao surgimento da televisão. Assim, a Columbia Pictures, o único estúdio que ainda produzia esse tipo de filme, desistiu e deu um fim à série dos 3 Patetas no fim de 1958, dispensando sem cerimônias o trio, ao final da produção do seu último curta. Os 3 Patetas não tiveram uma despedida formal e nem um reconhecimento da Columbia Pictures dos muitos anos de dedicação, serviço e dólares que suas comédias tinham ganho para o estúdio. Moe visitou a Columbia várias semanas após a sua demissão para dizer adeus a vários executivos.
ele foi parado por um guarda no portão que recusou sua passagem no estúdio por não ser mais um funcionário da empresa. Moe mais tarde afirmou que aquilo tinha sido uma situação muito decepcionante. A Columbia já possuía curtas suficiente dos Três Patetas para serem lançados nos próximos 18 meses, embora não na ordem que foram produzidos. O último episódio dos Três Patetas, Sap Bullfighters, não chegará aos cinemas até o dia 4 de junho de 1959. How do you like that? We got the wrong suitcase again. Well, we'll rehearse first and then we'll... The wrong suitcase? What are you, a man or a mouse? Squeak, squeak. Go haunt a house. How many rooms? 7. With or without bath? With or... Go on! Ainda em 1959, a Columbia sindicalizou toda a filmografia dos Patetas para a televisão, através de sua subsidiária Screen Gems, e o trio foi redescoberto pelos jovens. Logo, formou-se uma rede de fãs ao redor do grupo e eles tiveram uma chance de retomar suas carreiras. Com nenhum contrato ativo na época, Moe e Larry discutiram vários planos para uma nova turnê de filmes. Entretanto, a esposa de Besser teve um pequeno ataque cardíaco e ele preferiu deixar o grupo. Moe, Larry e Curly Joe, familiarizados com o trabalho de Joey DeRita, o Joseph Hardell, Moe e Larry pediram para que ele se juntasse ao trio e ele rapidamente aceitou. Por causa da sua semelhança física com Curly Howard e a pedido de Larry e Moe, DeRita raspou a cabeça e foi renomeado como Curly Joe, se tornando o sexto e último Pateta em 1959. Curly Joe também tornou-se mais fácil a distinção entre DeRita e Besser, já que o Pateta anterior também era chamado de Joe. Até chegarem a esta parte da carreira, os Três Patetas estrelaram vários longas-metragens, mas apenas como atores convidados ou então fazendo pequenas aparições. O primeiro filme do longa-metragem em que o grupo teve destaque como atores principais foi Rockin' in the Rocks, de 1945, o qual seria o único em que Moe e Larry estrelaram com Curly em sua formação mais conhecida. Eles também tinham estrelado um filme em 1951 chamado Gold Riders, com a participação de Shrimp Howard. Porém, já com a nova formação com Curly Joe, o trio foi convencido a voltar para a Columbia, e assim passaram a estrear uma série de filmes de longa-metragem entre os anos de 1959 e 1965. O filme Snow White and the Three Stooges, de 61, é o único filme produzido originalmente em cores dos Três Patetas. Neste período, esses filmes eles eram destinados especialmente para as crianças. Once upon a time, in the far-off land of Fortunia, to make their joy complete. Not you. Come out of there. I beg your pardon, ladies and gentlemen. And her hair as black as ebony. Who let you in? My hair used to be black. Out before you get a pair of eyes to... Really, this is most... Sorry. Fearless and handsome prince. He said handsome. Yeah, get out of it. Hold on, I'm a citizen. Gentlemen, I must protest. Back here, you! That belongs to me. Give it to me. Gentlemen, not in front of royalty. No, you don't. 1,000 pardons, ladies and gentlemen. Hey, wait for me. Os filmes raramente atingiam o mesmo sucesso que seus clássicos curtas e muitas vezes aproveitavam rotinas e canções dos mesmos. As idades avançadas de Moe e Larry. Moe tinha 62 anos e Larry tinha 57, na época do primeiro filme do Curly Joe. Tinha também uma pressão da PTA, que era a Associação de Pais e Mestres, e de outros defensores das crianças, que resultaram no enfraquecimento da marca registrada do trio, que seria a comédia física. Curly Joe, apesar de possuir uma aparência que era vagamente uma reminiscência do aclamado Curly, além de sua caracterização mais suave, era muito inferior ao original, que era um homem criança, maníaco e surreal. Apesar disso, a ampla maioria dos fãs o considera muito superior ao Pateta anterior, o Joe Besser. Ao longo da década de 60, os Três Patetas foram um dos grupos mais populares e mais bem pagos dos Estados Unidos.
eles passaram a se apresentar em programas de televisão ao vivo, fazendo participações especiais e tornaram-se convidados disputados por eles. O trio apresentou uma série de animação, The New Three Stooges, produzida por Norman Maury, genro de Moe, que teve 156 episódios produzidos para a televisão. Era uma série de TV de vida curta que era em parte ao vivo e em parte animada, até que a idade finalmente os alcançou. Nesta época, os comediantes já estavam notoriamente idosos. Now, I want you to be very careful. Just trim the edges a little bit. Now, don't cut too much. My Georgie's hair is so beautiful. Much for the call of the wild. Now, men, we all know that Mounties always capture their bears. Bears? You don't mean bears. You mean criminals. Tough guys, you know. A bear could rip us to pieces. Bear, schmear, whatever it is, we Mounties always get it. O último projeto dos Três Patetas, Cook's Tour, de 1970, era um especial de 1 hora feito para televisão. Em 9 de janeiro de 1970, durante a produção do piloto, Larry Fine sofreu um derrame paralisante e não pôde completar o projeto, terminando assim sua carreira, bem como os planos para uma série de televisão. Cook's Tour nunca foi transmitido, mas está disponível atualmente em vídeo. Hi, remember us? That's how we made our living for 50 consecutive years. Yeah, we got scars to prove it. And I still got a few of the aches and pains. Yep, for a half a century we've been stars. And suddenly we realized that although our work took us around the world, we never got to see anything but the inside of our dressing rooms. And what do you think we finally did? We quit. Larry sofreu outro derrame em dezembro de 1974. No mês seguinte, sofreu mais um grave e entrou em coma. Ele faleceu em 24 de janeiro de 1975, com 72 anos de idade. Devastado pela morte do seu amigo, Moe Howard, no entanto, decidiu que os Três Patetas iriam continuar. Depois da morte de Larry, foi decidido que o antigo ator de apoio dos Stooges, o Emil Sitka, o substituiria. Na sequência, o neto de Moe, Jeffrey Maury Scott, escreveu um roteiro para um filme intitulado Make Love Not War. Moe, Emil e Curly Joe atuariam como prisioneiros na Segunda Guerra Mundial. O filme teria sido um ponto de partida para reviver o humor típico dos Stooges, com muitas cenas de violência, mas a produção não avançou além do estágio do roteiro por insuficiência de fundos. Em 1974, numa tentativa de reviver os Três Patetas, DeRita convidou Paul Moose Gardner no papel do terceiro pateta, para se juntar a eles em uma série de apresentações em teatros. A esposa de Moe, no entanto, se recusou a permitir que seu marido, já com 76 anos, participasse de um número que poderia eventualmente prejudicar sua saúde. Curly Joe então recrutou outro veterano dos teatros, Frank Mitchell, e criou um novo grupo denominado The New Three Stooges, cujo nome era usado na série de 1965. Gardner teria trabalhado com Ted Healy como um dos seus patetas substitutos décadas anteriores e foi brevemente considerado como um substituto de Joey Besser em 1958. Mas as apresentações acabaram sendo um tanto escassas e não alcançaram o mesmo sucesso do trio original, resultando no fim desse novo grupo. Antes da morte de Larry, os Patetas foram contratados para estrear um filme conhecido como Blazing Stewardesses. Originalmente, Moe e Curly Joe iriam contracenar com Larry, que iria participar em uma cadeira de rodas. Depois que Larry morreu, o papel do terceiro pateta passou a ser de Emil Sitka, que atuaria como Harry, o irmão de Larry.
A equipe posou para algumas fotos publicitárias como divulgação do filme. Diversas ideias do filme foram consideradas. No entanto, Moe adoeceu por câncer de pulmão e faleceu em 4 de maio de 1975, tornando-se inconcebível a continuação do grupo sem o Howard. Durante a carreira dos Três Patetas, Moe foi o coração e alma da trupe, agindo tanto como sua principal força criativa quanto como seu empresário. O produtor Sam Sherman considerou brevemente chamar o ex-pateta Joe Besser para aparecer em seu lugar, mas depois desistiu definitivamente de usar os Três Patetas. Posteriormente, os Hitz Brothers substituíram-nos e realizaram o filme no lugar do grupo. Em 1977, estreou uma série animada do grupo chamada The Robotnik Studios, produzida pela Hanna-Barbera. Designed to be the world's most perfect electronic robots, the Robotic Stooges. Joe Besser morreu no dia 1º de março de 1988, seguido por Curly Joe em 3 de julho de 1993, fazendo dele o último pateta a morrer. Legado e perspectiva. Muitos anos se passaram desde o último episódio do curta-metragem dos Três Patetas, e eles ainda permanecem populares com o público. Seus filmes nunca deixaram a televisão americana desde sua primeira aparição em 1959, e eles continuam a deliciar os fãs antigos ao mesmo tempo que ainda atraem novos admiradores. Porém, os comediantes nunca foram os queridinhos dos críticos. Todos eles formaram um grupo durável que, apesar de várias mudanças que sofreram, conseguiram manter suas carreiras de forma persistente. Os Patetas talvez não tivessem durado tanto tempo sem a liderança de Moe Howard. Os Três Patetas tiveram durante anos os créditos de 6 comediantes talentosíssimos que contribuíram para um estilo especial e diferenciado, e que prendia a atenção dos espectadores de uma maneira simples, mas inovadora. A partir da década de 80, os Patetas finalmente começaram a receber reconhecimento da crítica. Em 20 de agosto de 1983, os Três Patetas ganharam sua estrela na Calçada da Fama em Hollywood. Na ocasião, Joe Besser fez um discurso empolgante para 3.000 pessoas e recebeu o prêmio em nome do grupo, já que Joe DeRita estava doente. Sua popularidade continua em todo o mundo e provou até mesmo para os críticos mais céticos que seus filmes são muito engraçados. Steve Allen havia dito em 1984: embora nunca tenham alcançado a aclamação da crítica, conseguiram realizar o que sempre tiveram a intenção de fazer. Eles fizeram as pessoas rirem. Em 2000, foi realizado um filme de longa-metragem que conta a história dos cômicos, desde o início da carreira até a retomada em 1959. Em 2012, a Fox Filmes lançou um filme dirigido pelos irmãos Farrelly. O filme conta como Curly, Larry e Moe foram criados, e quando o orfanato onde viviam ameaçava fechar as portas por questões financeiras. Os três então vão atrás de dinheiro para poder evitar o acontecimento. E é isso aí, pessoal, este foi o vídeo de hoje falando um pouco da carreira dos Três Patetas. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe aquele like maroto. Também não se esqueça de acionar o sininho para receber notificações e compartilhar esse vídeo com o pessoal, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!